Olá, pessoal do segundo ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André e hoje nós vamos ter mais uma aulinha de inglês, tá? Na semana passada, o tio André teve um probleminha, não pôde dar a sua aula, mas hoje está tudo bem e nós vamos ter mais uma aulinha de inglês. Tudo bem? Prontos para a gente começar? Então vamos lá. Na última aula, pessoal, a gente aprendeu um pouquinho sobre os membros da nossa família, né? E hoje, o que a gente vai aprender? A gente vai aprender a fazer uma revisãozinha desses membros da família e também aprender uma coisinha nova, tá? Que chama pronome pessoal. Então, vamos lá fazer a nossa revisão, tá? Eu tenho aqui a figurinha que eu coloquei na aula passada de uma família, correto? E aí a gente vai fazer uma análise dos membros da família com outro personagem hoje. Hoje nós vamos imaginar que nós somos a Suzy, tá? Suzy é essa menininha aqui, tá? Então vamos lá. Se a gente é a Suzy, aqui ó, Family Tree, que é a nossa árvore genealógica, ok? Se a gente é a Suzy, vamos lá. Brian, quem é Brian? Who is Brian? Brian é quem, pessoal? Vamos lá? Brian is her brother, né? Brother, irmão em inglês, brother. E Félix, imaginando que a gente é Susa, quem é Félix? Félix is her brother too. Ok? Também é seu irmão. John, pessoal, olhando aqui, ó, se a gente imaginar que a gente é a Suzy, quem que é o John? John is her father. Ok? Mesma coisa aqui. Clary, se a gente imaginar que a gente é a Suzy, quem é a Clary? Clary is her mother, a mamãe dela, né, pessoal? Agora vamos subir um pouquinho aqui a nossa figurinha. Imaginando aqui, ó, se a gente é a Suzy, Peter e Anne são o quê? Vovós, né? Esse é o vovô e essa é a vovó. Como que a gente fala isso em inglês? Então, Peter is her grandpa. Ou a gente pode falar também grandfather, lembra? E Anne is her grandma. E a gente também pode falar grandmother. Ok, pessoal? Então vamos lá. Ó. Suzy, essa menininha que está aqui. Então tem brother Brian, brother Felix. Dad, father John. Mother Clary. Grandpa Peter. Grandma Anne. Agora vamos para a parte dos tios, né, pessoal? A Ana é tio da Suzy, ou tia, melhor dizendo. Como que a gente fala tia em inglês? Anna is her aunt, ok? E Jun, o Jun é o que? Her uncle, ok, pessoal? Uncle é tio. E aqui tem o Billy, olhando aqui na nossa árvore, ó, se imaginando que a gente é a Suzy, quem é filho dos nossos tios é nosso primo. Como que eu falo primo em inglês? Cousin. Tá bom, pessoal? Então nós vamos fazer aqui, ó, família da Suzy novamente. Suzy, brother Brian, brother Felix, father John, mother Claire, grandpa Peter, grandma Anne, aunt Anna, uncle John e cousin Billy. Ok? Agora, pessoal, para a gente revisar, eu vou também fazer a family tree agora da vovó, tá? Imaginando que a gente é a vovó Anne, tá? Então vamos lá comigo. Anne. Se eu sou a Suzy is her. Quem que é Suzy? É sua neta, né? Em português. Mas como que a gente fala neta em inglês? Granddaughter. Granddaughter. Ok, pessoal? Imaginando que a gente é a Anne. Félix. Quem é Félix? Félix é esse menininho aqui. O que ele é? Neto. Neto da Anne. Como que a gente fala em inglês neto? Grandson. Ok?
Grandson. Então vamos lá, vamos seguir. John. John. John é essa pessoa aqui. O que o John é da Anne? Filho, né? Filho. Então como é que eu falo em inglês? John is her son. Clary is her. Ó, Clary is her nora, tá, pessoal? Casada com o filho dela. Então, em nora em inglês, a gente coloca que é daughter, daughter-in-law, tá? Daughter-in-law. Então, a Clary é daughter, é como se fosse uma filha pela lei, tá? Porque é casada com o filho dela, tá? E Brian, se a gente olhar aqui, ele é um neto de Anne, certo? Brian is her, a gente já viu, grandson, ok? Então, pessoal, beleza, a gente terminou essa parte aqui da nossa árvore familiar, certo? Agora vamos dar seguimento. Por exemplo, Anna, a, a Ana, quem que é? Filha da Anne, Anne. Como que a gente fala filha em inglês? Filha é daughter. Ok, pessoal? Isso tudo é uma revisão que a gente está fazendo. A gente tem que começar a decorar essas palavrinhas, ok? Agora o Jun. Jun. Quem que é o Jun aqui? Ele é casada com a Ana. Então ele é genro da Anne, tá? Da pessoa que a gente está imaginando que a gente é. Então ele é seu genro. Como que a gente fala genro? É son-in-law, tá? Que quer dizer filho pela lei, tá? Peter. Quem é Peter? Peter é casado com a Anne. Então, ele é seu marido. Como que a gente fala marido em inglês? Husband, tá? Pessoal, husband. E por último, Billy. Billy também é neto de Anne. Como é que é neto em inglês, pessoal? Grandson, tá? Lembrando aqui, pessoal, que tem diferença. Filho, homem, é son. Filha, mulher, é daughter. Neto, homem, é grandson. Neto, mulher, granddaughter. Beleza, pessoal? Essa aqui é uma revisão, a gente já viu na aula passada, tá? Agora, o que eu vou conversar um pouquinho com vocês? A gente vai aprender um pouquinho sobre os pronomes pessoais. Ah, mas professor, o que é isso? Então, em português, quando a gente vai conversar com as pessoas, às vezes a gente fala as palavrinhas assim, ó. Eu, você, ele, ela, nós, eles, elas. Entenderam, pessoal? Essas palavrinhas, tanto em português como em inglês, são chamados pronomes pessoais, ou seja, tratam de pessoas, tá? Então agora nós vamos aprender, por exemplo, eu em inglês significa I. Eu tenho que falar I. É a mesma coisa que eu em português. Por exemplo, ó, esse menininho está apontando para ele, esse rapaz aqui, ó. Então ele está falando I, eu, ok? Se ele está junto de várias pessoas, então é nós, ou seja, nós. Eu e mais algumas pessoas. Em inglês a gente fala we, tá? Agora, por exemplo, se eu estou falando de você, eu estou falando de você. Em inglês a gente fala you. Você é you, tá? E também para vocês, por exemplo, eu sou o professor e estou falando com vocês. Vocês em inglês é you também. Então você é you e vocês também é you, tá? Agora, para a gente falar ele e ela, por exemplo, aqui tem duas pessoas apontando para uma senhora. Senhora é ela. Então, em inglês, ela quer dizer she. Ele, em inglês, he. Eles e elas, tanto faz, em inglês é they. E isso ou aquilo em inglês é it. Ok, pessoal? Agora eu vou escrever a tradução aqui, tá? A gente vai começar a aprender. Não se preocupe, vamos fazer bastante exercício, tá? Mas a gente vai começar. Por exemplo, vou escrever o que é em português, tá?
eu. E aqui em inglês, I, tá? Presta bastante atenção na pronúncia. Você. Você. Ok? Em inglês é you. Agora, ó, ele. Em inglês é he. Ela. Em inglês, she. E isso, ou aquilo, que é para objeto, tá, pessoal? É it, tá? Então, essas pessoas aqui, a gente chama que é do singular, porque é uma pessoa só, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho das pessoas. Deixa eu apagar aqui que o tio fez um rabisco sem querer. Essas pessoas, né? Agora a gente vai falar das pessoas no plural que vocês vão aprender, tá? A gente está iniciando nossa matéria agora. Por exemplo, nós em português quer dizer we em inglês, tá? Vocês quer dizer you também. É igual, tá, pessoal? Tanto você como vocês é a mesma coisa. E eles, pessoal, eles ou elas também é a mesma coisa, tá? Eles ou elas a gente chama em inglês they. Tá joia? Então isso é importante a gente começar a associar, tá? Vamos lá, vou repetir com vocês, tá? Eu, I, você, you, ele, he, ela, she, isso, aquilo, it, nós, we, vocês, you, eles ou elas, they. Tá joia? Agora, pessoal, se vocês quiserem abrir no livro para seguir junto comigo, a gente vai ouvir um áudio da página 21, tá? Que eu falo um pouquinho desse assunto. Então vamos lá. Track 11, tá? Track 11. A. You are my granddaughters. B. We are a family. They're my daughters. Ok. O que eles falaram aqui, pessoal? Vamos lá. You are my granddaughters. Quem está falando é a vovó, tá? A grandma. E ela está falando, ó, you are my granddaughters. You. You quer dizer... O que you quer dizer, pessoal? A gente acabou de ver lá. You pode ser você ou vocês, né? Certo, pessoal? Então, ó, ela está falando, ó, vocês são minhas netas. Granddaughters, a gente viu que é neta. Então, a vovó está falando que as duas menininhas são netas dela. Então, vocês, you, tá? You are my granddaughters. Vocês, entenderam? Agora aqui, ó, na letra B, a mamãe, a menininha está falando o seguinte, ó. We are a family. Ou seja, todos eles, inclusive ela, é uma família. Então, o we aqui, pessoal, como a gente viu lá, quer dizer nós, tá? Nós somos uma família. Aí o papai disse aqui, ó, they are my daughters. O que a gente viu que they significa? They pode ser eles ou elas, tá? Então, ele está falando, elas são minhas filhas. Entenderam, pessoal? Agora a gente vai começar a prestar atenção nessas palavrinhas, que é you are my granddaughters.
vocês são minhas netas. We are a family. Nós somos uma família. They are my daughters. Elas são minhas filhas. Tá joia, pessoal? Agora a gente vai para mais um exemplo, tá? Vamos imaginar o seguinte. Você está vendo com seu papai e sua mamãe um álbum de família, tá? E aí, nesse álbum de família, existem algumas pessoas que você não conhece, né? Então, num certo momento, você vai perguntar: quem é essa pessoa? Quem é ela? Quem é ele? Tá? E é isso que a gente vai fazer agora, tá? Vou colocar o áudio para vocês. Vocês vão prestar atenção nas palavrinhas que a gente aprendeu, que é she, they, we, tá? E depois o tio vai explicar para vocês. Então vamos lá ouvir o áudio número 12, tá? Track 12. A. Who is she? This is your Aunt Amy. B. Who are they? They are my father and my mother. Então, pessoal, perceberam? O que ele está falando aqui, ó? Who, essa palavrinha who quer dizer quem. Então, she, o que nós vimos lá? She é ela, tá? Então, ele está perguntando, quem é ela? E aí, o pai dela, o father, está respondendo, ó, this is your aunt. Lembra que a gente já estudou a palavrinha aunt, né? Tia. Então, está falando, ó, a menininha perguntou, quem é ela? Who is she? This is your Aunt Amy. É a tia dela, tá? Então é assim, pessoal, assim que funciona. Por exemplo, agora, ó, who are they? Quem são they? O que é they em inglês, pessoal? A gente acabou de ver lá. They, eles ou elas, né? Eles ou elas. Who are they? Quem são eles? Elas. E aí o vovô dele, grandpa, responde, ó, they, novamente, they, eles são my father and my mother. Eles são meu pai e minha mãe. Entenderam, pessoal? Então essas palavrinhas que o tio circulou aqui são chamadas palavras, são pronomes pessoais, tá? A gente está aprendendo isso agora. Para reforçar um pouquinho mais, pessoal, vou fazer um exercício com vocês aqui, juntos, tá? Vamos imaginar o seguinte. Eu estou conversando com o Pedro. O Pedro é esse menininho aqui, ó, tá? Eu estou vendo um álbum de fotografia com o Pedro. Eu. Então eu vou fazer algumas perguntas para o Pedro, tá? Por exemplo, eu estou olhando junto com o Pedro e pergunto para o Pedro: Who is homem? Ele. Como que é ele em inglês? He. Então a pergunta é: Who is he? Ok? Essa é a primeira pergunta. Depois nós vamos responder ali embaixo. Então, pergunta número 1, tá? E aqui eu estou olhando o álbum de retrato com o Pedro e também não sei quem é essa moça. E vou perguntar para o Pedro. Who is mulher? Para mulher a gente usa o que, pessoal? She, né? Who is she? Essa é a pergunta número 2, tá? Depois a gente vai responder. Agora eu vou perguntar para o Pedro o seguinte. Eu vi essas duas pessoas numa foto, tá? Então, eu vou perguntar para o Pedro o seguinte. Who are they? Como que é eles em inglês? They, né, pessoal? Então, quem são eles? Ok? Essa é a pergunta número 3. E por último, eu vou perguntar aqui, ó. Who is para menina, menino, qual que é o pronome que a gente usa, pessoal? She, né? Então, who is she? Essa é a pergunta número 4. Vamos responder agora. Ó. Número 1. Who is he? Porque é homem, certo? O que ele é? Número 1. A pergunta é o seguinte. A resposta é o seguinte. O Pedro vai me responder. He, ele, is my... O que ele é do Pedro? Membro da família. Tio, né, pessoal? Como é que a gente põe tio em inglês?
uncle. Uncle Carlo, certo? Então, he is my uncle Carlo. Número 2, pessoal, pergunta número 2. Who is she? She porque é menina, mulher, né? Quem que é? Ó, se a gente imaginar que a gente está conversando com o Pedro, ele vai responder que é a avó dele. Como é que a gente responde? Né? A gente vem aqui, número 2, a resposta, né? She, que é ela, is my... O que é vovó em inglês, pessoal? Grandma. Como que é o nome da vovó? Sofia. Sofia. Agora, número 3, pessoal. Número 3, tá? Para quem que eu perguntei número 3? Eu queria saber, ô Pedro, quem são eles, né? Ó, perguntei pro Pedro. Who are they? Who are they? Então, quem que é o Júlio e a Paola pro Pedro? É o pai e a mãe, né? Então, o que que ele vai responder? Eles, o que que a gente viu lá? Eles é they are my father and my mother. Tá, pessoal? E por último, a resposta da pergunta número 4, que eu fiz para o Pedro, né, na nossa conversa, é Who is she? Ela. Se a gente olhar na árvore aqui, quem que é ela? Ela é filha do tio. Filha do tio é nossa prima, né? Então, a gente vai responder, ó. O Pedro me respondeu. She is my. Como é que é prima em inglês? Cousin, tá? Prima em inglês e primo é a mesma palavra que a gente usa. Carmen. Tá joia, pessoal? Então, hoje é isso, tá? Agora eu vou mostrar para vocês atividades que tem que fazer no livro, tá? Para a gente fixar esse conceito. Então, eu vou abrir aqui para vocês. Nós vamos aqui na página 21, tá? Nós vamos fazer esse exercício número 4, tá? O que vocês vão ter que fazer aqui? Vocês vão ter que circular qual pronome pessoal melhor responde a frase. Por exemplo, ó, we are cousins or she are cousins. Então, a gente olha lá que o professor que o tio ensinou e vê qual que é a melhor resposta para cá, tá? Mesma coisa aqui, ó. I are my favorite aunt. You are my favorite aunt. Quer dizer aqui, ó. Meu favorito, minha tia favorita, tá? Minha tia favorita. Aí eu vou usar I, que é eu, ou you, que é você, tá? Essa é a pergunta que eu estou fazendo aqui. Ó, he or they are my uncles. Uncles é tios. Então, meus tios. Ele é meu tio ou eles são meus tios, tá? Você vai responder isso aí. Depois, vocês vão fazer o exercício 6 da página 22, tá? Que é completar, tem 4 letras, A, B, C e D. Você vai ver qual dessas palavrinhas encaixa em cada uma, melhor encaixa. Tá joia, pessoal? Depois, vamos fazer a nossa própria árvore de família, tá? Então, vocês vão escrever a sua própria família. Então, aqui cada um vai fazer a sua e eu vou mandar um modelo, tá? De como tem que ser feito. Vou mandar para vocês o modelo. E por último, pessoal, é um exercício de áudio, tá? Vocês vão ouvir o áudio 13 que eu vou enviar. E aí, vocês, no final do material, tem umas carinhas para destacar, tá? No material adicional. Então, vocês vão destacar essas carinhas, vão prestar atenção no áudio e vão colar aqui as carinhas na posição certa, tá? É isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que todos estejam bem. Qualquer dúvida, o tio vai estar à disposição, tá bom? Um abração. Tchau, tchau. Bye, bye. See you next class. Ok?